Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos aqui à nossa página. Pastor Maxwell Fernandes falando aqui. Estamos na nossa série Vencendo a Ansiedade à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre os olhos do coração. Exatamente, vencer a ansiedade é um desafio, nós estamos aqui para te ajudar. Mas antes de entrarmos aqui no assunto, é importante você marcar alguém aqui para receber esta palavra e compartilhar também esse conteúdo para que outras vidas também possam ser alcançadas através desta palavra e através da oração que nós liberamos sempre aqui. A pergunta que não quer calar, né, meu povo? Por que ficamos ansiosos? Qual é a origem da ansiedade, né? Bom, a ansiedade, ela vem do medo, exatamente, do medo, ela vem da incerteza ou até mesmo da incapacidade que sentimos diante das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Porque o nosso corpo, quando ele interage com o ambiente ao nosso redor, ele coleta informações através dos nossos 5 sentidos. Logo, com a coleta dessas informações, a nossa alma começa a processar essas informações, que vai resultar então em pensamentos, sentimentos e também nos desejos. Logo, o medo e a incerteza são alguns dos possíveis resultados desse processo, ou seja, o nosso corpo coleta as informações, a nossa alma processa essas informações e gera então um resultado desse processo, causando então aí medo e incerteza, né? Por exemplo, se estivermos numa sala e um gato entrar pela porta, não sentiremos medo, porque os nossos olhos vão enxergar o gato, o nosso cérebro vai processar essa informação e vai fazer ali uma comparação. E ao comparar essa situação com a nossa capacidade de lidar com ela, a nossa mente logo vai concluir que o gato não é uma ameaça. Se precisar lutar com o gato, obviamente nós venceremos. Então, não teremos medo dessa situação. Agora, imagina se ao invés de entrar um gato, entrar um leão feroz pela porta. A história muda, a história é outra, né? Porque os nossos olhos olharão e qual é a informação que os nossos olhos passarão para o nosso cérebro? Entrou um animal perigoso na sala e ao processar essa informação, a nossa mente perceberá que não conseguiremos vencer o leão numa luta. Portanto, isso é uma ameaça. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o medo. Às vezes o medo, ele vem por causa das informações recebidas, mas outras vezes o problema é a falta de informação. Enquanto que o medo vem devido a algumas informações que recebemos, outras vezes o problema é a falta de informação. E a ansiedade também é causada por incertezas quanto ao nosso futuro. Por exemplo, em tempos de crise como os de hoje, há muitos cortes no mercado de trabalho. Aqueles que estão empregados começam a se perguntar: será que amanhã estarei na empresa? Será que vou perder meu emprego? O corpo não consegue obter essas informações e essa incerteza gera ansiedade. Então, o medo e a incerteza pode ser resultado de informações, mas também pode ser resultado da falta dessas informações. Portanto, nós somos munidos de informações que nossos sentidos nos trazem, as quais são processadas por nossa mente, que as compara com a capacidade, o poder e o conhecimento que possuímos. Então, se essas informações representam algo fácil dentro de nosso domínio e conhecimento, ficamos tranquilos. Agora, se elas indicam ameaças, coisas difíceis que vão além de nossa capacidade de administrar, ficaremos ansiosos, né? Então, começa aí a gerar ansiedade. O problema é que a maioria das pessoas geralmente usam apenas o corpo e a alma para coletar e processar essas informações. Lembre que falamos na última palavra que nós damos aqui sobre espírito, alma e corpo? Então, às vezes as pessoas elas usam apenas o corpo e a alma para coletar e processar essas informações. Mas, como nós vimos anteriormente, a maioria das pessoas negligencia o espírito dentro delas, ou a maioria, na verdade, nem sabe que o espírito existe. Mas se aprendermos a também usar o nosso espírito para coletar e processar essas informações, as coisas vão começar a mudar de figura. Quando usamos nosso espírito, nós passamos a ter uma percepção espiritual dos fatos. E isso faz com que as situações ao nosso redor não sejam mais associadas ao poder e à capacidade humana, e sim ao poder e à capacidade de Deus. Então as coisas começam a mudar. Quando eu começo a usar o meu espírito, eu começo a enxergar essas coisas não com a minha capacidade,
mas eu vou lhe dar isso baseado na capacidade, no poder de Deus. Lá em Efésios 1,17, por exemplo, nós lemos que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Então, nesse texto, nesse versículo, nós podemos ver o espírito que há em nós. Paulo, ele pede para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Bom, a sabedoria, precisamos dela para que possamos ver as coisas de maneira diferente. Como assim? Vê-las como Deus vê. Então, ver as coisas como Deus vê necessita-se de sabedoria. A revelação é para que possamos ver além do que o homem vê. Ou seja, a palavra revelar significa tirar o véu, o qual nos impede de ver. Então, precisamos de revelação para ver as coisas ocultas, as coisas que não percebemos naturalmente. E isso só será possível com o Espírito. Com o Espírito de sabedoria e de revelação, nós podemos ter o pleno conhecimento que outrora não tínhamos. Esse é o Espírito que existe dentro de nós. Agora, se você começar a alimentar e a exercitar o seu Espírito, você vai conseguir enxergar aquilo que a sua mente humana não consegue enxergar. Agora, você está entendendo a importância de exercitar o Espírito? O versículo 18, ele continua: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu conhecimento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, além dos olhos físicos, o texto é claro, também temos os olhos do coração. E quando usamos apenas os olhos físicos para olhar essas situações, nossa mente identifica milhares e milhares de dificuldades, porque nós estamos olhando com os olhos naturais, com os olhos físicos. Mas quando usamos os olhos espirituais, os olhos do coração, a mente processa a informação vinda do Espírito. Está conseguindo entender? Ao invés de processar as informações vindas do corpo físico, a mente vai processar as informações vindas do Espírito. Então comparamos os problemas com o poder de Deus. E, de repente, essas questões que pareciam difíceis, elas se tornam fáceis, porque eu coloco essas informações diante do poder de Deus. E, obviamente, o poder de Deus é muito maior do que qualquer problema. Então, por isso que é importante usarmos os olhos do nosso coração, usarmos os olhos espirituais para começarmos a enxergar as coisas. Se a gente migrar para Hebreus 11, 27, nós vemos a experiência de Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, ele permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Então, pela fé, vemos o invisível, vemos o poder de Deus. E aí, meu amigo e minha amiga, as coisas começam a mudar. Imagine só, uma pequena criança que numa discussão está prestes a apanhar de outra criança maior do que ela. Na hora, aquela criancinha vai sentir medo e pensar: eu não consigo me defender. Mas, se chegar o irmão mais velho daquela criancinha, que é maior e mais forte que a criança que quer bater nela, ela vai se sentir segura, vai ou não vai? Com certeza ela vai se sentir segura, porque o irmão dela, que é mais velho e mais forte, agora chegou. Então você que está me ouvindo aqui agora, da mesma forma, se usarmos apenas nossos olhos físicos para olhar as situações ao nosso redor, sentiremos medo, incerteza e ansiedade. Aí começa a desencadear a ansiedade. Mas graças ao Senhor, também nós temos os olhos do coração, nossos olhos espirituais. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitado em nosso espírito, e pela fé nós podemos ver o invisível, podemos enxergar o poder de Deus. Dessa forma, a nossa percepção da vida e dos problemas será diferente. E mesmo diante de tantas situações difíceis aos nossos olhos humanos, teremos paz. Glória a Deus, aleluia. Eu declaro paz no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro paz para você, aleluia. Eu declaro paz no seu espírito, eu declaro paz no seu coração, eu declaro paz para a sua alma. Em nome do Senhor Jesus, receba paz aonde você está agora. Comece a olhar as coisas com os olhos espirituais, não apenas com os olhos físicos. As informações que você coletar precisam ser processadas na sua alma, mas não vinda apenas do físico, do natural, mas vinda do mundo dos espíritos. Olhe como o Senhor olha. Comece a enxergar as coisas como um homem não consegue enxergar. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação sobre você, para que as coisas comecem a mudar. Então, a ansiedade, ela geralmente é desencadeada pelo medo e pelas incertezas, né? Então, medo e incerteza, elas geram a ansiedade. Essa incapacidade também, né, de enfrentarmos algumas coisas, isso vai gerar ansiedade.
mas graças a Deus e glória a Deus que nós temos o Espírito Santo em nós que vai fazer enxergarmos as coisas diferente a partir de agora. Então, eu vou declarar uma oração sobre você agora, te ajudando agora nesse processo, mas é importante você compartilhar esta oração para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez eu quero declarar sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Espírito Santo, eu quero profetizar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro espírito de sabedoria sobre ela. Eu declaro espírito de sabedoria sobre ele. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor Jesus, vai arrancando agora todo medo, toda incerteza, toda incapacidade que esse homem, que essa mulher está enfrentando. Senhor Jesus, coloque diante deles agora, Pai, em nome do Senhor, Papai amado, a capacidade deles olharem com os olhos espirituais, com os olhos do coração. E eles vão perceber, ó Espírito Santo, que maior é o Senhor do que qualquer medo. Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, o fim dessa incapacidade, o fim do medo. Papai amado, que essa ansiedade que estava sendo desencadeada pelo excesso de informação vindo do mundo físico ou pela falta de informação do futuro, seja neutralizada agora. Nós declaramos agora paz no coração desse homem, paz no coração dessa mulher. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meu povo. Que o Eterno lhe abençoe, que o Eterno lhe guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e faça resplandecer a glória dele sobre você. Em nome do Senhor Jesus, não se esqueça de compartilhar e marcar alguém aqui para receber esta palavra, esta oração. Em nome de Jesus.